No Enfoco de hoje contamos com a presença de António Rodrigues e Rui Moreira de Carvalho. Sejam os dois muito bem-vindos. Rui Moreira de Carvalho, o resgate de Angola, que impacto é que poderá ter sobre as empresas portuguesas e os portugueses naquele país? Angolanos. Boa tarde, e os angolanos também. António. Mas comecemos pelos portugueses. Claro, é importante também dar a dimensão do que é que estamos a tratar. Estamos a falar de 1.500 milhões de euros, o que dá bem ideia dos 70 mil milhões que Portugal pediu há cerca de 5 anos. Por isso percebe-se que o governo angolano se recusa a dizer que se trata de um resgate. Houve uma reação do governo angolano nesse sentido. Mas esse é o maior problema do mesmo governo que em Portugal pediu resgate em 2011, ao estado de negação. Porque quando é que nós vamos pedir dinheiro ao Fundo Monetário Internacional? Quando mais ninguém empresta dinheiro. E quando há problemas de tesouraria para pagar os ordenados. E os hospitais, e a luz, e por aí fora. E então tem que se pedir ao resgate. A vantagem do resgate, a desvantagem é política, digamos, para o governo que está em causa. A vantagem do resgate é que obriga que haja uma maior transparência em termos dos números. Por isso é que se percebeu, se formos observar em Portugal, comparando, o governo em causa em maio, ainda foi o governo do Sr. Engenheiro Sócrates, e o que veio a acontecer com o PEC é completamente diferente, o chamado PEC 4, e depois a evolução não é muito diferente daquilo que no acordo com a Troika estava lá a relevar. Estamos a falar dos macroindicadores. Aqueles indicadores não foram tão eficientes como foi, nomeadamente, o déficit e a taxa de desemprego, tem a ver, naturalmente, com a evolução, mas nunca foi mais do que décimas a diferença. Portanto, ou seja, a macroeconomia funciona em termos de projeção. E, no caso concreto de Angola, a maior relevância, ao contrário dos outros períodos anteriores, 2007 e 2008 também, deles, tem a ver com o valor que hoje é transacionado, os 80% da receita deles, que é dos combustíveis. Ou seja, hoje Angola não pode ter aquele estado muito autista que teve, de não cumprimento das regras do jogo, que é o acordo, não é? E de uma resposta um pouco soberba, como bem referiu, que é tomem lá e passem aí. E eu penso que isto vai ser somente bom para o povo angolano, porque vai obrigar a maior transparência do governo, estou-me a repetir, vai obrigar a criar regras a curto e a médio prazo, nomeadamente políticas orçamentais eles vão ter que executar, e finalmente a pensar em substituição das importações e também substituição do monoproduto, que é o que nós chamamos a economia a armadilha de recursos naturais, que é dependência de um apenas produto para criar valor para as suas despesas. Este programa vai acelerar a diversificação da economia angolana? Vai acelerar a diversificação porque você não vai ter o recurso base financeiro para promover a importação, porque a importação, no fundo, é uma renda, que é quem tem acesso aos alvarás ou às licenças de importação ou não bloqueio no Porto de Mar, porque os outros, enfim, importavam, mas depois o Porto de Mar ou desaparecia ou então ficava lá bloqueado, você vai fazer com que os mercados internos funcionem ao preço que, no fundo, que for possível produzir. Para as empresas portuguesas, aquelas que dependiam atualmente das rendas, dos tais canais privilegiados de acesso ao poder, essas exatamente vão ter alguns problemas, porque a massa de pagamentos não vai ficar resolvida com 1.500 milhões. 1.500 milhões não vai pagar o volume da dívida deles. Aquelas que estão lá na perspectiva de médio e longo prazo, ou seja, para criar fábricas, criar produção local, essas, digamos, vão passar um pouco ao lado, porque vai haver um outro instrumento muito importante também, que vai ser a inflação. E que impacto é que essa inflação terá? Essa inflação, enfim, vai entrar em processo... Qual será o efeito? É a desvalorização, nomeadamente da moeda local, o que vai fazer com que a médio prazo, repare, no curto prazo, quem tem poupança perde, naturalmente. Quem tem moeda estrangeira, moeda local, perde valor, mas a nível das exportações, a Angola ainda, enfim, não há muitos anos, no tempo colonial, era um exportador líquido de produtos
alimentares, produtos agrícolas, de peixe, não é? Ora, essa desvalorização cambial vai tornar o produto competitivo no mercado internacional. Então poderá fazer razão você aproveitar os recursos naturais que tem, aproveitar a mão de obra existente. Essa mão de obra hoje não é a mesma mão de obra que em 2002, no fim da guerra. Passaram-se, digamos, 14 anos depois do fim da guerra. E você pode começar, a médio prazo, a exportar o que hoje importava. Portanto, pode haver uma deslocalização do foco do negócio, da unidade que importava, para aquela que observa que há produto local e que, de facto, que vale a pena tentar produzir para exportar. António Rodrigues, antes do programa dizia que tem uma perspectiva diferente sobre esta questão angolana. Esta é uma questão, acima de tudo, de oportunidade para o Estado angolano, porque, como o Rui bem disse, a estrutura da economia angolana está assente fundamentalmente no petróleo. Quer em termos de receita, quer em termos de exportações, elas representam 80% de um caso, 95% do outro. Isto significa que é uma oportunidade porque, obrigatoriamente, face ao preço do petróleo, e não é previsível que o preço do petróleo volte a subir, pelo menos para os valores que estavam há 3 ou 4 anos atrás, é uma oportunidade para, eventualmente, diversificar a economia e, portanto, caminhar para novas produções. O tal médio prazo que se fala aqui. Agora, a questão importante e a questão primeira que ele colocou, e muita gente está a começar a elaborar um erro relativamente a essa situação, é que isto não vai, nem é feito para ajudar as empresas portuguesas, claro. Antes pelo contrário. Haverá empresas portuguesas na expectativa de receberem crédito? Exatamente, mas vejamos isto do ponto de vista lógico. Se neste momento o Estado angolano tem alguma dificuldade em termos de divisas, alguma dificuldade em termos de pagamentos até internos de financiamento do próprio Estado, não é expectável que um financiamento desta natureza e desta dimensão sirva para chegar às empresas, mas é antes mais para alimentar a sua própria máquina pública depauperada pela baixa receita que tem agora. E, portanto, o que pode acontecer é qualquer aumento no consumo, porque há mais dinheiro, há mais massa monetária, há mais inflação, mas isso, porventura, vai fazer com que a situação, até do ponto de vista imediato, piore. Porque não vão entrar mais divisas, vai entrar mais acesso a financiamento público, vai haver mais dinheiro disponível para distribuir localmente, mas não significa que aqueles que recebem neste momento a moeda local passem a poder ter acesso às divisas internacionais. Antes, pelo contrário, porque se o Estado tem dificuldade de financiamento, tem dificuldade de ter acesso à massa monetária, nomeadamente divisas estrangeiras, não vai aproveitar esta oportunidade para desbaratar de imediato aquilo que está a receber. O que será positivo para a economia angolana é se ele, com esse dinheiro que vier a receber, conseguir fomentar novos investimentos a médio prazo, porque eles só terão repercussão a médio prazo, e tentar diversificar as suas fontes de produção, precisamente para poder aumentar as suas exportações. Portanto, isto é mais do que uma nova oportunidade para as empresas portuguesas, pelo menos aquelas que estão expectantes em receber, é uma nova oportunidade para fomentar investimento, para fomentar desenvolvimento e para fomentar novas oportunidades para a própria economia angolana se desenvolver. Portanto, não se embandar em ar que nem as empresas portuguesas pensam, até por uma outra razão. E, obviamente, o Estado angolano sabe isto. Se as empresas que lá estão, neste momento, tivessem acesso a essas divisas, muito provavelmente teriam a tentação de desinvestir. Ora, o que o Estado angolano pretende é exatamente o contrário, é investir. E, portanto, as medidas restritivas que têm sido tomadas, e não nos esqueçamos que, por exemplo, a moeda angolana desvalorizou só nos últimos 6 meses cerca de 50% por deslizamento semanal, isto significa que rapidamente eles têm que parar isto, evitar que a moeda se possa desvalorizar, não obstante isso ser positivo para as suas exportações, mas também é que o valor de todas as empresas que lá estão também será desvalorizado. E, portanto, eles não querem, eles têm que criar condições de melhoria da atratividade do investimento externo também para poder se desenvolver. Este montante não é suficiente para o investimento, há que criar condições para a atração de novo investimento e há que criar condições eventualmente de mais clarificação das regras, de mais estruturação daquilo que é
próprio de um Estado. E é aqui que nesse entra... aspecto é uma intervenção que será positiva. Exatamente, era aí que eu ia chegar. A entrada do FMI pode ser importante se, à semelhança de outros tipos de resgates, ou pelo menos de estruturas de apoio a apoios financeiros, de observância de novas regras. Nós sabemos, nomeadamente neste caso, ou nos casos de países africanos, muitas vezes é difícil conseguir fazer não só novas regras, essas numa parte dos casos existem, mas de as fazer cumprir com alguma clareza. E isso é que é importante para as empresas terem a noção de quais são as regras do jogo quando vão para lá. Quer da entrada do dinheiro, quer do uso do dinheiro, quer da criação de empresas, quer do funcionamento das empresas e, obviamente, no final, todas as empresas que investem querem ter a sua retribuição, querem ter o seu lucro. O que não quer dizer tirar capital. Quer dizer, pelo menos, ter a sua retribuição relativamente ao capital investido. E que tipo de exigências é que o FMI poderá fazer ao governo angolano? Isso já são aleatórias, porque de facto nunca foge muito à boa governação e à transparência. Poderá ter também algum impacto a nível político e ao nível da sucessão política? Tem, porque a sucessão não está a ser feita. A sucessão não está a ser feita, por exemplo, comparando com o modelo moçambicano. Moçambicano hoje tem dois antigos presidentes vivos. E isso é uma fonte de estabilidade muito importante num país que está a criar instituições. Nós não podemos esquecer, há quando da independência, qualquer destes países não tinha quadros locais, advogados, médicos, juízes, padres, não tinha instituições. E todo isso é preciso muito tempo. O tal take-off do Rostock, que ele falava em 70 anos para criar condições para o take-off, para o tal salto. E uma boa escola, Moçambique, nesse aspecto, está a ter independentemente das questões agora do Lacama, que são um pouco mais fé divers relevantes, mas que são. Mas o Mandela fez o mesmo na África do Sul, ou seja, soube sair pelo seu pé e soube criar condições para que neste momento o João ainda tenha o antigo presidente vivo, não já Mandela, mas o substituto, não me recordo agora, talvez tu te recordes ou seja, isto é importante para a boa governação do país, onde nós temos mais ligações afetivas e mais ligações económicas que a Angola, quer Angola em Portugal, quer nós em Angola. E aqui vale a pena, como bem referiu o António, comparar, por exemplo, com 2012. 2012. Tínhamos o valor do fuel, né? Cerca de entre 100 a 120 dólares. Hoje está a 30 dólares. Havia expectativas que esse valor retomasse os 150 que chegou a estar em 2007. Hoje não há expectativas porque o shale gas, o gás isto, cria ali um plafond nos 50 dólares. Portanto, a mais de 50 dólares o gás do xisto. Portanto, essas economias muito dependentes do petróleo têm que se adaptar à nova realidade. Mas nessa altura levantou 5,7 mil milhões e, como bem referiu, foi para pagar dívidas. Porque a geração de recursos do cash flow deles era suficiente para a máquina funcionar. Hoje isso não existe já. Ora, os 1.500 não dá certeza para o fundo de maneio. Eu não conheço o orçamento, mas não dará para o fundo de maneio, ainda por cima com inflações de 15%, que é a inflação, digamos, atual. A consequência disto, dando um salto, para nós, europeus, bem de nossas empresas que perdem muito, duas leituras políticas nenhum destes países teve perdão de dívida. Nunca tiveram perdão de dívida. A Angola só conseguiu ter acesso a este resgate se o outro estiver, digamos, em cumprimento, a ser cumprido. A segunda posição tem a ver com 80% do valor global de apoio do FMI está na Europa. Então, com que lógica a qualidade de vida dos europeus estão a ter mais apoio, que nós temos melhor qualidade de vida do que têm, digamos, estes países que também têm necessidades? Ou seja, a população, o que é ser pobre em Moçambique, em Angola, o que é ser pobre em Portugal, em termos de desenvolvimento. E isto merece uma reflexão, porque o modelo de desenvolvimento do Ocidente, em particular do Atlântico Norte, é um modelo de desenvolvimento suportado no endividamento. É um modelo de desenvolvimento que não tem a mínima viabilidade em termos futuros. Portanto, estas questões também nos obrigam a repensar a forma de vida que nós temos. A nossa casa, o nosso carro, nossas compras, tudo está suportado no crédito. Angola, a dívida não é um problema de Angola, que não tem uma dívida de cerca de 50% do PIB.
não é um problema, pode ser muito, pode ser pouco, tem a ver com a capacidade de a retribuir. Ou do custo da dívida também, não é? Não é tanto, custo, repare, o custo tem a ver com o momento extemporâneo que nós estamos agora a ter, é os juros, tem a ver com o custo. Quando você não quer pagar, todo o custo é barato. Você sabe que nunca vai pagar, aquilo é barato. Agora, tem a ver com a sua unidade produtiva, com a sua capacidade de honrar os seus compromissos. Olha, se Angola não tem indústria nenhuma, está dependente de um produto que é, como diz muito bem, o petróleo. 30% da receita vem daí. Então pode ser muito dinheiro porque nunca vai conseguir pagar. Ela tem que mudar o chip e começar a produzir, a indústria, os tais produtos locais, a substituição das importações, onde isto é interessante, porque o governo angolano não está interessado, provavelmente, se eu fosse ministro angolano, em que as empresas de lá repatriassem os dividendos aos seus lucros ou até o investimento. Porque não, eles preferem que peguemos nos kwanzas e investimos localmente, em habitações, ou o que é que seja, para poder desenvolver a economia local e não que peguemos aquele dinheiro e o temos. E parece que o Governo está empenhado precisamente nisso mesmo. António Rodrigues ia dizer... Dizer que o verdadeiro desafio que se oferece ao governo angolano não é política, a questão política deve-se resolver dentro de Angola e, portanto, eu não pronuncio sobre isto, mas estruturalmente. E verdadeiramente, em termos de Estado, há duas deficiências que julgo que deveriam ser rapidamente vistas. Uma é a estrutura da administração pública, a forma como o Estado se organiza em termos de levar o poder e o reverso do poder, nomeadamente se vai ter uma estrutura descentralizada ou desconcentrada, mas também a malha fina de funcionamento da administração pública, ter bons funcionários pagos adequadamente, que conseguem ter as mesmas regras transparentes e, ao mesmo tempo, o sistema de justiça. Ter uma justiça que funcione, cujas decisões estejam aceites, o que é muito duvidoso, em muitos casos em África, é fundamental, principalmente para investidores. Os investidores querem ter a certeza que não são atrocidades nas suas intenções por parte daqueles que lhes exigem burocracia excessiva e que, em situações de conflito ou de litígio, têm uma capacidade de ter uma decisão que possa seguir a lei. Em sua opinião, a intervenção do FMI poderá passar por essas áreas? Julgo que o FMI, não se intrometendo, como não se intromete nas decisões políticas e bem, pode ter aqui um programa que exija algum tipo de intervenção e de melhoria de funcionamento em matérias estruturais da organização do Estado. Como passou em Portugal. Passemos então ao tema seguinte, a visita de Mário Draghi a Lisboa e a participação na reunião do Conselho de Estado. O discurso do presidente do BCE está disponível no site da instituição. O que leitura é que faz da intervenção de Mário Draghi? Eu tive uma oportunidade de ver muito na diagonal o discurso antes mesmo de começarmos, mas ressalta do discurso de Mário Draghi aquilo que é o discurso do mainstream político, económico e organizacional europeu. Isto é, as reformas foram feitas adequadamente e são necessárias. O que faz todo o sentido, porque elas faziam parte do memorando de entendimento celebrado em 2011 e, portanto, que de alguma forma organizaram a nossa existência durante estes últimos 5 anos. Mas Mário Draghi vai mais longe e diz que a reversão é um erro, porque tem custos de dupla dimensão, tem o custo do facto de não se aprofundar e não melhorar e não se ver sequer a médio prazo quais são os efeitos que provoca, e tem o custo adicional de representarem também, na mensagem que passa, uma mensagem negativa relativamente àquilo que tinha sido feito, não em termos políticos, mas em termos organizacionais. Mário Draghi diz uma outra coisa que é fundamental, e que muitos dizem relativamente ao país. O verdadeiro recurso que Portugal tem são as pessoas. E, portanto, isto passa fundamentalmente por uma aposta na educação. Isto é o que faz parte do discurso de Mário Draghi. Podemos acrescentar, e na formação. O país que tem, neste momento, excelentes sistemas de qualificação, que exporta quadros de qualidade e são reconhecidos internacionalmente, deve continuar a apostar neste tipo de situações. Ou seja, qualificar as pessoas para poderem exercer melhor as suas funções. E julgo que este é... sem se intervir nas questões políticas internas, é um excelente conselho para todas as situações que Portugal precisa, nomeadamente um país que é periférico, tem uma economia frágil, tem uma economia aberta e tem uma economia que ainda se estava a reconstruir, que é tentar encontrar aqui um mecanismo que nós saímos de uma forma
acima e melhor do que todos os outros. Se não temos uma economia organizada, se não temos novos investidores, porque eles neste momento não vêm para Portugal porque não têm um clima suficientemente confiante para o poder fazer, temos que continuar a apostar naquilo que nós temos de melhor, que são as pessoas que temos no país. Isto faz através da educação ao longo da vida, é uma mensagem também europeia, de qualificação profissional e na forma de conseguirmos melhorar o nosso desempenho. Isto significa também, em muitos casos, que há empresas que escolhem Portugal também por causa disso, porque nós temos melhores capacidades, temos melhores condições e somos capazes de produzir mais e melhor do que os outros nos mesmos espaço de tempo. Isto é duplamente positivo para o país. Julgo que esta é a principal mensagem de Mário Draghi, e para além do mais, com esta novidade que é o Presidente do Banco Central Europeu ter vindo a um Conselho de Estado dar as suas opiniões para que todos os conselheiros, in loco, ao vivo, possam ouvir aquilo que o Presidente do Banco Central Europeu tem dito. Sendo certo que o Presidente do Banco Central Europeu também disse uma coisa, é que todos os apoios que tem dado à economia europeia, sendo um princípio, não são um fim em si mesmo. Isto é necessário que todos os outros parceiros privados e governos colaborem no sentido de fortalecer o edifício do euro. Pede reformas, como aliás uma coisa recorrente nas declarações do Presidente do Banco Central mais uma vez Europeu. o que ele está a dizer é isto não é uma situação fechada, nem uma situação terminada, é preciso que todos colaborem no mesmo sentido e não que sistematicamente se trava às quatro rodas, fazendo rodopiar este edifício financeiro. Rui Moreira de Carvalho, o que é que acha desta iniciativa do Presidente da República de trazer o Presidente do Banco Central Europeu ao Palácio de Belém? Que é mais uma iniciativa diferente e, portanto, inovadora e empreendedora, usando um termo importante, porque está a criar condições de marcar a agenda. É uma forma diferente de fazer o poder e uma forma de marcar o passo, digamos assim, das tais reformas que o António e que a Carla estava a mencionar. E houve um outro assunto que foi colocado. E o assunto de educação, sendo interessante, sendo professor universitário, também tem o seu apreço, mas basta recordar que Portugal, apenas 40% dos seus jovens acabam o ensino inicial, o ensino médio, não é? E então temos as piores taxas da Europa. Estamos a nível da Turquia. Isto mostra bem, qualquer mudança aqui vai demorar uma década. Não é uma mudança para hoje. Ora, nós temos hoje problemas e vamos ter tesouraria mal começa a aumentar a taxa de juros. Aliás, ela tem aumentado ligeiramente, mas mal o Draghi para com isto. E o grande foco que o Presidente também introduziu digamos, neste evento foi o sistema financeiro. Numa forma correta, porque é mesmo problema que Portugal está a ter, também está a ter a Itália e estão a ter os países que a seu tempo não fizeram reformas no chamado sistema financeiro. Basta recordar que na Europa estão os bancos todos a acumular prejuízos constantes. E isso, segundo li, também foi um assunto introduzido nesta conferência, portanto, só e houve um almoço informal também, contou com a presença do Primeiro-Ministro e, portanto, a banca terá sido certamente um assunto abordado com o Mário Draghi. Claro, porque é um assunto relevante e que tem que ser abordado no recato. Se houve esse almoço, acho que foi uma boa iniciativa. Até porque o Banco Central Europeu parece que é quem dita as regras do sistema financeiro. A questão não é o Banco Central Europeu é o supervisor. A questão é que nós temos aqui várias questões, porque também tudo isto é informação muito rápida, não é? Muito rápida, enfim, com o tempo que é possível para muitos. Moeda única, todos temos que ter uma mesma disciplina e os bancos centrais de todos os países da moeda única fazem parte do Banco Central. Mas aqui não estamos a falar necessariamente de disciplina, estamos a falar de modelos de dimensão. E de decisões concretas em relação a instituições concretas, como é o caso do BANIF. E, por exemplo, não deixou na Itália, em Espanha foi feito o chamado Bad Bank, o programa FACT, em que você colocou lá 85 mil milhões e fez uma recuperação do chamado o mal parado, não é? Ora, esse modelo que em Espanha foi feito há 2 anos não está a ser autorizado para a Itália. Enfim, porque, entretanto, mudou o sistema prudencial. E Portugal, provavelmente, também vai necessitar de fazer uma coisa deste género. Isto não tem a ver com eficiência, não tem eficiência, tem a ver com nenhum sistema financeiro suporta trabalhar com taxas de juros negativa. Ou seja, eu peço emprestado e depois o banco ainda vai ter que me pagar. Ora, isto não existe em nenhum livro de economia. Mas, neste momento, o que está a acontecer na Europa são taxas de juros negativa. Por outro lado, o tal sistema prudencial obriga
em que os bancos tenham planos. Por exemplo, só posso emprestar aos grandes bancos uma percentagem, só posso emprestar à construção civil uma percentagem. Ora, tudo isto passa a ser uma utility. Ora, é preciso renovar e repensar tudo isto na perspectiva que, se é ou não é importante que haja um sistema financeiro para financiar a economia, se é ou não é importante ver o tempo que é possível trabalhar-se com este modelo atual de funcionamento. E, portanto, é um assunto que deve ser posto de uma forma séria sem comissões de inquéritos e afins, de prever o que é que tem que ser feito para melhorar, digamos, a competitividade do sistema financeiro europeu. A chave é, eu termino em 30 segundos, a chave foi aquilo que o Rui disse, o sistema financeiro deve servir à economia, não deve alimentar-se do próprio sistema financeiro, que eu julgo que em grande parte foi o que aconteceu ao longo dos últimos anos, é que ele se autogerou sobre si mesmo, deixando de estar atento àquilo que se passava na própria economia. E o nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigada pela vossa presença neste programa. Hoje falámos sobre o pedido de assistência financeira por parte de Angola ao FMI e também da participação de Mário Draghi na reunião do Conselho de Estado.